Fala galera, tudo show com vocês? Então aqui é o Gabriel Subeó e eu queria falar um pouco sobre gestão de carreira, exatamente. Principalmente para as pessoas que estão começando agora. Para quem me conhece num círculo um pouco mais íntimo, sabe que há muito tempo eu venho ajudando pessoas, eu gosto disso, eu acho que dentro de um mercado tão competitivo, onde as pessoas estão começando agora, sem experiência, eu acho que é muito válido quando você tem um pouquinho mais de experiência, consegue dar o caminho das pedras, encorajar e também dar algumas orientações básicas e ajuda a arrumar alguns estágios também. Então eu faço esse papel dentro de alguns grupos de WhatsApp mais íntimos, eu gosto de fazer isso e não apenas tento linkar as oportunidades com as pessoas de caráter, com as pessoas certas, mas eu tento ainda mais preparar essas pessoas que têm caráter, que têm habilidades, que têm competências, só que muitas vezes, e é o que acontece, pessoal, chega na hora da entrevista e não mostra o quão incrível é. E aí essa é uma grande questão. Eu hoje faço recrutamento, seleção de algumas empresas. E apesar de eu não ser dessa área especificamente, como empreendedor a gente tem que fazer várias outras coisas. E é uma parte que me chama muita atenção. Eu gosto realmente de fazer parte de um processo seletivo, de avaliar, de julgar e de encorajar. A grande questão é que muitas vezes as pessoas chegam despreparadas, e não só no nível de conhecimento em relação à empresa. Isso é muito básico, tá? Se você ainda não notou isso, de repente eu estou falando aqui para pessoas que estão começando agora essa jornada profissional. É muito importante que você, hoje em dia, todas as empresas têm Twitter, Facebook, elas vão te procurar no LinkedIn, então é importante que você tenha. Então são dicas básicas, você tem que procurar saber qual é a missão da empresa, quais são os valores, quais são os produtos, o que ela faz, principalmente se você quiser se destacar nessa entrevista e ter um pouquinho mais de segurança e propriedade quando for questionado sobre algum outro assunto. Mesmo que a pessoa não pergunte sobre a empresa, você pode fazer links, pontes que vão startar, que vão mostrar o quão preparado você está. Então, eu realmente gosto de ajudar pessoas nisso, dessa forma, e mesmo nos processos seletivos que eu participo, recrutando, muitas vezes eu vejo pessoas muito jovens que não trabalharam ainda, mas que o currículo é interessante, que organizaram bem o currículo. Mas quando chega na hora da entrevista, travam. Então, depois do processo seletivo, quando eu dou o não, eu tento mostrar para elas alguns pontos de orientação. Porque na minha cabeça, são pessoas que estão passando pelas minhas mãos de alguma forma. Estão ali conversando comigo cerca de 1 hora, 2 horas ali no processo seletivo. Se a pessoa for para a segunda fase, geralmente o meu processo seletivo tem 3 a 4 fases, dependendo da vaga, né, específica. Mas dependendo de qual o nível que ela for subindo e de qual patamar ela chegar no processo seletivo, se chegar até a final, por exemplo, até a parte final, provavelmente ela teve habilidades e eu fui dando chance, oportunidades para que ela mostrasse isso. Mas se o não for dirigido a ela, muitas vezes eu tento, de forma carinhosa mesmo, assim, até com a intenção de ajudar, orientar em que de repente ficou faltando. Muitas vezes não é nada que seja diretamente relacionado à pessoa, muitas vezes é só o briefing da vaga, né? O perfil da vaga não era tão compatível com o perfil dessa pessoa. Certa vez isso aconteceu comigo, logo no meu primeiro emprego, eu trabalhei como estagiário numa auditoria de um shopping, e aí foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de menos de um ano de ser promovido, de ser efetivado na empresa na área financeira. E eu fazia economia na época, então fazia muito sentido. Eu realmente me destacava junto com algumas outras pessoas, era um grupo gigante de estagiários, mais ou menos 36, 38 estagiários, não me lembro bem. E aí desses 38, acho que 2 se destacaram ali, eu e outra pessoa. E aí eu me lembro muito bem que na entrevista eu teoricamente fui um pouco inocente, mas eu mostrei realmente quem eu era. As 2 recrutadoras, uma era gerente financeira e a outra era eu não me lembro exatamente a função. Mas elas perguntaram assim: Gabriel, o que é que você gosta de fazer? E de uma certa forma, com a minha maturidade no processo seletivo, se eu quisesse muito aquela vaga, eu seria honesto, mas eu não falaria totalmente sem pensar aquilo que me desse na telha, que foi o que eu fiz. Eu realmente gosto de trabalhar, eu realmente gosto da área financeira, apesar de não ser a melhor área para mim. É uma área interessante, eu curto. Mas o que eu gostava mesmo, o que eu gosto mesmo é de vender, de trabalhar com gente, de me relacionar com pessoas, conhecer pessoas novas. E foi isso que eu disse para o briefing de uma vaga no setor financeiro. Então você deve estar aí imaginando o que foi que aconteceu, né? Eu recebi um grande não. E para mim, literalmente, alguns nãos que nós recebemos são grandes.
Não grande no sentido de frustrantes em si, mas grande no sentido de oportunos para o crescimento. Logo depois que eu recebi o não, eu entendi em que eu tinha falhado, digamos assim, no processo seletivo. Mas eu vi o quanto tinha sido benéfico para mim não saber ou não ser tão experiente em processos seletivos assim. Tinha sido meu segundo processo seletivo. O primeiro que eu fiz, eu entrei na vaga de estágio. O segundo estava sendo internamente ali na empresa para ser promovido, digamos assim, para ser efetivado. Então, essa minha falta de experiência me deu um belo não. Se eu tivesse um pouco mais de experiência, eu realmente achava que queria aquela vaga, eu ia dizer que gosto bastante de trabalhar e que me interesso sim pela área financeira e quero estar contribuindo, quero estar aprendendo com aquelas pessoas e quero estar trazendo soluções, processos novos para aquela função, para aquilo que eu poderia estar ajudando na função do setor financeiro. Então, provavelmente eu teria um pouco mais de chance de ser aprovado. Não que a pessoa que foi aprovada, na época foi Caroline, eu acho que o nome dela é Caroline, ainda me lembro, ela tinha muitas competências, mas ficou claro que eu saí do páreo ali da briga, ficou entre eu e ela ali aquela briga, aquela disputa, né? Não é nem briga, nós éramos amigos, colegas de trabalho, ela também é estagiária interna. E aí foi muito interessante, foi muito claro que eu perdi para mim mesmo nesse páreo aqui, porque eu não me encaixei no briefing da vaga, por mais competência que eu tivesse. E aquelas duas gerentes fizeram um grande favor para mim e certamente fizeram um grande favor para a empresa. Por quê? Para a empresa, o momento dela e para aquela situação, para aquela oportunidade que tinha surgido no setor financeiro, era muito melhor a Caroline do que eu. Apesar de eu fazer economia. Ela fazia contabilidade na época. Eu acho que era isso, não estou bem lembrado. Mas foi muito importante. E os recrutadores, eles têm um compromisso com a empresa. Eles têm um compromisso de trazer o melhor para a empresa, tentar identificar ali o melhor para a empresa. Não estou dizendo que, de repente, se eu tivesse sido aprovado naquele processo, eu não poderia trazer até soluções diferentes, eu podia trabalhar com todo o afinco do mundo, e eu certamente faria isso. Me dedicaria ao máximo, como sempre fiz. Mas naquele momento ali, não era o melhor para mim. E aí, foi muito interessante e reconfortante quando eu entendi isso, porque isso me dirigiu, me direcionou para a área que realmente eu gostava, vendas, pessoas, área comercial. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar esse insight para você, que você de repente quer muito entrar na empresa, numa vaga, se você acha que tá certo de que aquela oportunidade é o que você quer, vá atrás, corra atrás e tenha um pouco mais de maturidade no processo seletivo. Você realmente tem pouco tempo, talvez uma conversa, olhar no olho, um aperto de mão, coisas básicas, pequenas, são minúcias, mas que vão fazer toda a diferença e mostrar o quão incrível você é. Porque de repente você é realmente incrível, só que você não consegue demonstrar isso num curto espaço de tempo. Se o teu processo seletivo, por exemplo, tiver dinâmica de grupo e você às vezes fica acanhado, principalmente pensando no que os outros candidatos vão pensar de você. E ali não é o momento para você pensar no que os outros candidatos vão pensar de você. E sim, como você pode mostrar quem verdadeiramente você é, o teu impacto, o quanto você pode contribuir com a empresa. E é isso que os recrutadores estão de olho. Então eu queria deixar esse insight para você. Fica ligado. O currículo não bota ninguém para dentro. Realmente é a porta de entrada. Chega lá 500 currículos no banco de e-mails do recrutador. Isso aconteceu comigo recentemente, 200 na verdade. Mas com um amigo que tem uma startup, chegou cerca de 500 para 4 vagas de estágio. Ele teve que recrutar ali, fazer uma seleção prévia dos 500 currículos. E a gente tem que olhar rápido, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão focadas ali, e existem pessoas que estão trabalhando para fazer aquele recrutamento, elas têm outras atribuições. Então elas vão olhar rapidamente. Faça um currículo clean. Em outro vídeo, na verdade, eu vou tentar trazer aqui dicas de currículo. Realmente o currículo, quanto mais clean, quanto mais limpo, quanto mais objetivo for, melhor. Mais currículo não leva ninguém para entrar numa vaga, num processo seletivo. Ninguém. Ele te leva para o processo seletivo, mas o que faz você ingressar na empresa de fato é o teu comportamento, a tua postura, o teu desempenho, a tua desenvoltura dentro daqueles 40 minutos, dentro de uma conversa. Tem empresas que fazem só uma conversa, tem empresas que fazem uma conversa e uma prova, tem empresas que fazem uma conversa, uma prova e fazem dinâmicas de grupo a 1000, enfim. Basta você entender e começar a ter clareza também de quem você é. Se você tiver clareza de quem você é, que é o principal objeto do processo seletivo, o recrutador está realmente interessado em saber quem você é. Não só as suas competências, não só as suas habilidades, você tem que dominar elas também. Inclusive os pontos de dificuldade que você tenha para ser honesto e também botar como ponto de melhoria. Dominar todas essas coisas, mas valorizar muito mais os pontos fortes que você tem. Então, dessa forma, você vai conseguir se destacar num processo seletivo, ok? Se essas dicas que eu dei, se um pouco da minha história contribuiu com você de alguma forma,
Deixa o teu like, é uma forma de você patrocinar o nosso canal que fala sobre carreira, sobre desenvolvimento. Eu sou coach de desenvolvimento de carreira, com 5 certificações internacionais. Estou aqui para te ajudar também. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui do YouTube. Ou então vai lá no meu Instagram, GabrielCBO, e manda um direct que eu vou estar respondendo você provavelmente no máximo num prazo de 24 horas aí. Beleza? Então é isso. Vamos junto. Eu espero que eu possa contribuir com o teu sucesso de alguma forma, de forma preciosa, de uma forma com conteúdo de valor. É isso, um abraço.